A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, iniciando mais uma semana sobre reflexões, meditações e aplicações sobre a nossa escola bíblica dominical. Estamos falando nesse trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses últimos dias. E na lição de número 12, já estamos caminhando aí para o final, do nosso terceiro trimestre. Vamos falar sobre a sutileza da espiritualidade holística. O que vem a ser essa palavra holística? Vamos aprender aqui no decorrer da nossa lição. O texto áureo diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6, tá? Texto bem conhecido do povo de Deus. A verdade prática diz: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Eu quero deixar bem claro que Jesus ele não é um caminho. Na língua portuguesa, o artigo faz toda a diferença. Artigo fala de singularidade, ou seja, ele é o único. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, tá? Então Jesus, ele é o único caminho que nos conduz à salvação em Deus. Bom, amados, a nossa leitura de hoje está em dois textos. O primeiro deles é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Vamos conferir aqui o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 9, que diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que a repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo dando um testemunho sobre a igreja de Tessalônica, que eles se converteram dos ídolos ao Deus único e verdadeiro. E também a nossa segunda leitura está em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 5 e o versículo de número 21. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 5, versículo de número 21. Está bem claro: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, quando o Senhor diz que ele não divide a sua glória com outrem, é com nada e com ninguém. Paulo foi bem claro ao declarar ao Rei dos séculos, invisível, imortal, ao único Deus. Quando Jesus foi questionado acerca do grande mandamento, Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. É chamado em hebraico de Shema Israel, ou seja, ouve Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu poder, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Deus é único e a adoração é exclusiva para o Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe compreende 3 versículos da Bíblia que se encontram no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos 4 ao 6. Inclusive, já até citamos aqui no texto áureo, que diz assim: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, mais uma vez enfatizando, que o único caminho que nos conduz a Deus é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, quando fala de espiritualidade holística, é que nós não podemos, digamos assim, fazer a semelhança de Salomão, Salomão, ele chegou um tempo que, por contrair muitos casamentos,
muitas alianças com povos pagãos e desobedecendo a uma ordem expressa do Senhor lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17. A Bíblia diz lá em 1º livro dos Reis, capítulo 11, que Salomão, as muitas mulheres, esses muitos casamentos corromperam-lhe o coração e ele se tornou um adorador holístico, né? Ou seja, a espiritualidade de Salomão se tornou holística e ele acabou, né, se envolvendo ali, né, na prática até mesmo de culto a deuses pagãos, cedendo aos caprichos das suas mulheres. Tá? Então é só para os irmãos entenderem que a nossa espiritualidade tem que ser centrada no Deus único e verdadeiro e no único mediador que há entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A introdução diz: nessa lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de espiritualidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo é a cruz de Cristo, né? Em lugar desta, ou seja, a cruz de Cristo, ergueu-se um altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra, a todas as forças fluídicas que povoam o universo e, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte desses dias finais. O grande problema é esse, é confundir a criação com o Criador. Tá? E Paulo, ele fala bem claro isso lá em Romanos capítulo 1. Que a ira de Deus se manifesta sobre as injustiças do homem que converte a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo muito mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, infelizmente, o inimigo tem usado essa sutileza, as pessoas têm flertado e acabado se voltando para essas práticas que a Bíblia condena. Mas nós vamos aprender mais no decorrer da nossa aula. Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia na presença de Deus.